Olá, garota! Olá, você que está me acompanhando aqui em todos os vídeos que a gente coloca aqui no IGTV, no YouTube. Nós temos colocado os vídeos dos 31 segredos de uma mulher inesquecível. Estamos contando a história de Rebeca e também a história de Clarice Lispector. Vamos falar sobre empoderamento e tantos outros assuntos que vamos trazer por aqui. Esse é o vídeo da segunda parte sobre Rebeca, a história de Rebeca. Bem, você que acompanhou a introdução do vídeo, nós falamos das mulheres fortes, né? Das mulheres com força e com potência que se manifestam na Bíblia. Nós falamos daí das patriarcas, né? Sobre Rebeca, Sara e Raquel, ou Sara, Raquel e Rebeca. Falamos que essas três mulheres que estavam ao lado dos patriarcas, né? Ali no livro de Gênesis, já no início ali, de Abraão, Isaac e Jacó, que essas mulheres eram estéreis, que essas mulheres tinham dificuldade de engravidar, se não até não podiam engravidar, mas era a partir delas que Deus ia cumprir a promessa em Abraão de uma grande nação. Então, como isso era possível? Através das manifestações de Deus na vida dessas mulheres e desses homens também. Pois bem, quando falamos de Sara, que ela era estéril, ela concebeu na velhice e ela foi até incrédula, né? Quando eu contar a história de Sara, nós vamos entrar nos detalhes sobre essa incredulidade dela, de que ela realmente já ia conceber numa idade bem avançada. Já quando falamos de Raquel, ela sofreu muito, ela foi uma mulher que sofreu muito com a esterilidade dela não conseguir engravidar, mas ela chegou até a fazer uma oração: dai-me um filho, Senhor, senão eu morro, né? Tipo, me dá um filho ou eu vou morrer. Tamanha era a angústia dela. E quando falamos de Rebeca, que é essa história que contamos, a partir daqui, falamos de Rebeca e não se diz nada sobre o sofrimento dela. Então não se fala nada sobre o sofrimento de Rebeca. O que nós sabemos é que Rebeca, ela engravidou com 20 anos de casamento, quando seu marido Isaac orou a Deus pedindo para que ela engravidasse, para que ela tivesse um filho, para que ela lhe desse filhos. E com 20 anos de casamento foi que Rebeca engravidou. Pois bem, vamos começar a contar a história de Rebeca. Rebeca, ela é uma personagem muito intensa da Bíblia, né? Ela tem toda essa intensidade, é uma das personagens mais intensa, né? É uma palavra muito legal, muito bonita pra gente se falar de uma mulher que nós já falamos dela ali no livro de Gênesis, né? A história de Rebeca, para você que não conhece, ela vai ser contada a partir do capítulo 24 de Gênesis. Então, se você, através desses vídeos, ficar curioso, querer saber um pouquinho mais sobre essa história, ou ler até mesmo dentro das escrituras, a partir do capítulo 24 de Gênesis é onde se conta a história de Rebeca, essa mulher intensa da Bíblia Sagrada. Pois bem, Rebeca, ela vai se casar com Isaac, que é filho de Abraão, que é filho de Sara, né? Então, Rebeca, ela vai se casar com esse homem. Mas como tudo isso acontece? Como é nos contada toda essa história? Por que essa mulher é tão intensa na Bíblia? Bem, Abraão já estava idoso, né? Lembramos que ele e sua esposa tiveram o filho já numa idade considerada avançada, então ele já estava bem mais avançado. E ele chama o seu servo de confiança, né? Abraão, ele tinha muitos servos, ele era um homem de muita riqueza, mas ele chama o de mais confiança, o servo de mais confiança para ele, e fala assim para o servo ir até a terra da sua família, para encontrar uma esposa para seu filho, no clã, que fala ali da sua família. Era muito habitual, se acontecia muito isso naquela época, eles buscarem uma esposa dentro da sua família, da sua linhagem ali. E foi o que o servo fez. Ele foi até a terra, né, onde estava a família de Abraão, lembrando que Abraão deixou a sua parentela, lembra quando Deus chamou ele, falando com você que já conhece, que já leu. Então ele voltou lá, o servo foi até lá, né? E Abraão, aí a gente falando de Abraão, né, quando Abraão recebeu o seu chamado, ele deixou a parentela, deixou os irmãos, e lá nessa terra, onde esse servo de Abraão foi buscar a esposa para seu filho Isaac, está lá Naor. Naor, ele tem um filho que se chama Betuel e uma filha chamada Rebeca. Então lá nessa terra, onde estão os parentes de Abraão, vai ter lá um irmão
de Abraão que está lá, que se chamava Naor, né? E ele foi lá buscar uma esposa. Voltei. Uma esposa para Isaac. Pois bem, o servo de Abraão, quando ele chega nas terras dos parentes de Abraão, chegou lá na terra, ele tá lá, ele parou perto de um poço. Ele foi mais ou menos com uns 10 camelos. Nesses camelos tinham presentes, dotes, porque ele ia trazer essa esposa, então ele já estava levando tudo, né? Tudo que era de costume na época, as riquezas, dotes, joias, presentes e tudo mais. E ele para ali perto de um poço, né? Não tinha posto. Ele para num poço ali, e ali era onde as mulheres iam buscar água, né? Essas mulheres e escravos, né, também iam buscar águas. Então, quem ia buscar águas nesse poço? As escravas, as servas, os escravos também, que iam buscar água nesse poço. E ele para ali e ele faz uma oração a Deus. Ele diz o seguinte na oração dele: a mulher que chegar aqui e eu pedir água, e ela me der água, não somente a mim, mas aos meus camelos, essa será a mulher. E por que esse servo ora e ele faz essa oração e ele pede esse sinal a Deus? Porque ele sabia que ele estava buscando uma esposa e uma mulher para Isaac, que era o filho da promessa. Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. Então, não era uma simples esposa, era uma esposa para o filho da promessa. Ele sabia o quão responsabilidade estava sobre ele em buscar essa esposa e atender a esse pedido de Abraão. Então, isso gerou nele um temor muito grande e ele fez essa oração a Deus. E ele mal terminou de fazer essa oração, aparece Rebeca. Aparece Rebeca. Lembramos que Rebeca, ela era uma moça bem-sucedida já, de uma família, irmãos, ela não era uma escrava, então ela não era de ir no poço. Não era o costume dela ir ao poço, né? É raro Rebeca estar lá, ir àquele poço, buscar água. Mas, pois bem, quando o servo acabou de orar, quem aparece? Rebeca. Aqui é que eu fiz muitas anotações, gente, então eu vou acompanhando por aqui. Às vezes eu falo antes do que o meu roteirinho, mas vamos lá. Foi embora. Então, os servos, as escravas, eles que iam buscar água, e quando o homem viu sua beleza, pediu água. Então, esse servo, esse homem viu a beleza de Rebeca, ele lhe pediu água. Então eu imagino assim, Rebeca, uma moça muito bonita, linda, né? Ele viu a sua beleza, era aquela beleza assim, sei lá, tipo, não sei, né? Enfim, Rebeca era uma moça muito bonita, era uma mulher gata, bonita, assim, uma moça bonita. Chegou lá, gata, linda ali, o servo olhou, né? Orou, aí apareceu aquela moça bonita e tal, daí ele pediu água. Aí ele falou, vamos ver se ela vai responder a minha oração. Pois bem, Rebeca disse, né? Lhe darei água, e não só a você, mas aos seus camelos. Deu boa. Rebeca foi resposta de oração daquele servo. O que ele pediu em oração para que Deus desse um sinal para ele Rebeca falou a ele, eu darei água a você, e não somente a você, mas aos seus camelos. Uma moça linda, uma moça que não era uma escrava, que não era para estar ali, não era hábito dela, não era natural dela ir ao poço buscar água. Eram 10 camelos que esse homem tinha, e um camelo, ele pode beber até 100 litros de água de uma só vez. Aí você pensa, 10 camelos, mas não é possível que ela deu água para tudo isso, porque você pensa, 10 camelos, cada camelo pode beber 100 litros de água por vez. E ela falou, vou te dar água a você e aos seus camelos. Ela fala. Pois bem, essa história é de um exagero, né? É uma hipérbole, e ela é para mostrar o esforço de Rebeca, né? Então essa história dos 10 camelos, ela é uma história de um exagero, uma hipérbole, e ela é para mostrar o esforço de Rebeca. A maneira, né, como a Bíblia descreve,
já fala de algo de muita potência. Muita entrega, vitalidade, força de oração e a disponibilidade dela. Então, quando nós falamos ali de como ele orou e de como ela agiu e respondeu essa oração, como ela disse isso, mostra como a Bíblia descreve Rebeca, né? Nós lá no começo falamos de como Rebeca é intensa, né? E aqui mostra a maneira, né, como se fala dela, né, o esforço dela, a maneira que a Bíblia descreve ela. Uma mulher de muita potência, de muita entrega, de muita vitalidade, de muita força, de muita disponibilidade. Era essa a Rebeca. Essa mulher linda, né, uma mulher em que ele olhou e enxergou a beleza dela. Uma mulher bem-sucedida, de uma família bem-sucedida, bem estruturada, uma mulher que tinha escravas, que tinha servos para ir buscar a água e que por algum motivo aquele dia ela estava lá naquele poço respondendo a oração, a resposta de oração daquele servo. E era uma mulher, não era uma mulher qualquer, não era uma patricinha qualquer, não era uma filha de alguém bem-sucedido qualquer, era uma mulher com muita potência, com muita vitalidade, com muita disponibilidade a servir, era uma mulher realmente com muita força. E eu acho muito bacana, né, como a Bíblia começa a descrever Rebeca nas entrelinhas, nessa maneira de se falar dela, né? Aqui nós vamos falar que ela não é uma mulher frágil, uma mulher fraca, que se esconde, que foge. Essa é uma mulher que se apresenta, que se impõe. É maravilhoso? Hein, garota? Esta não é uma mulher frágil, fraca, que se esconde, que foge. Essa é uma mulher que se apresenta, que se impõe, que responde às circunstâncias que está diante de si. Ela responde. E é maravilhoso ver toda essa descrição que nós temos de Rebeca, né? É maravilhoso. O segundo vídeo, a segunda parte do livro de Rebeca, da história de Rebeca, paramos por aqui hoje. Vamos continuar na terceira parte sobre a história de Rebeca. Eu espero que você tenha gostado do que eu contei até aqui, que você tenha se inspirado, quem sabe até se identificado com essa mulher que nos foi apresentada até aqui. Rebeca. Rebeca, uma mulher intensa, uma mulher com potência, com entrega, com vitalidade, com força, com disponibilidade. Linda, rica, de uma linda beleza. Uma mulher que não era frágil, não era fraca, não se escondia, não fugia. Era uma mulher que se apresentava e que se impõe, que responde às circunstâncias que está diante de si. No caso, a circunstância, o homem lhe pedindo água e ela servindo ele, pegando a água. Você pensa, gente, antigamente aquele poço, ó, né? Nem sei muito, assim, devia ser muito arcaico, assim, na maneira como tirava aquela água. E ela falou, não, vou dar água a você e aos seus camelos, sabendo todo o esforço, né? Lógico, da hipérbole que nós falamos ali, dos 10 camelos que bebiam até 100 litros de água, mas isso dali era, a Bíblia fala para falar dessa mulher, né? De como o esforço dela. E ela ainda não sabia quem era esse homem, por que veio esse homem, a que esse homem estava ali. Que fica a reflexão de Rebeca e continuaremos no terceiro vídeo sobre Rebeca. Beijos, garotas, e até a próxima.